Boa noite. Meu nome é Silvalene, né? Eu queria falar um pouquinho, contar meu testemunho, minha experiência aqui no grupo, a partir do momento que entrei no grupo, né? Falar o antes e o depois. Eu vou tentar resumir, certo? Porque, assim, 20 anos não são 20 dias, né? Não é 20 meses, né? São 20 anos, é muitos dias, né? Para tentar, mas eu vou tentar fazer um resumo, né? Eu sou casada há 20 anos, comecei meu deserto desde o primeiro dia que casei, né? Que quando eu casei, logo depois eu engravidei. Nós dois éramos assim muito apegados um ao outro, era de uma paixão muito intensa, né? E depois que eu engravidei, ele arranjou um emprego viajando, né? Trabalhando em outro estado, passava uma semana, depois passou 10 dias, 15 dias, chegou até ficar um mês fora de casa. E nesse período eu grávida, né? Fiquei sem, não tinha estrutura, assim, financeira, não tinha apoio dele. Ele me abandonou totalmente. E aí foi viver com outras, viver assim, o período que ele passava lá no outro estado, ele passou a ter relacionamento sério com outras mulheres, né? Que eu fiquei sabendo. E aí eu ia aguentando aquilo muito calado. Eu com a barriga crescendo, os meses chegando, e eu não tinha apoio dele, precisava dele, sentia falta dele. E aí as notícias iam chegando no meu ouvido e eu descobria, foi assim, um sofrimento. Beleza. Mas cada mulheres que eu ia descobrindo, quando elas sabiam que ele era casado, elas desistiam, né? E aí assim se foi. Só que nesse mesmo período que ele, qual ele passou a ficar fora de casa, ele voltou. Ele tem quadro na família de alcoolismo, né? Então ele voltou a beber, coisa que ele não bebia quando eu conheci ele, né? E aí ele virou alcoólatra. Aí já tinha um homem que me traía, alcoólatra, né? Não me dava assistência dentro de casa. Eu sofria demais, 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 demais. Quando foi um dia, eu cansada, resolvi pedir a, a procurar um médico para me dar uma guia para ele procurar fazer um tratamento, né? Preocupada com esse alcoolismo dele, né? E aí, quando cheguei lá, conversando com o médico, porque ele saía de manhã para comprar pão, só voltava de tarde, às vezes só voltava à noite, caindo das pernas. E aí, quando ele chegava em casa, eu já tinha quebrado tudo. Eu destruía tudo, eu jogava a comida para cima, eu destruía tudo dentro de minha casa. Era assim, eu me sentia possuída, que era um prazer quebrar as coisas de minha casa. E aí o médico disse, olha, eu vou passar um tratamento para ele e vou fazer para ele e para você. E aí eu entrei com psicólogo, psiquiatra, entrei numa depressão profunda, né? E aí ele continuou bebendo, continuou arranjando mulher, essas coisas todas. E cada ida era um sofrimento. Minhas colegas de trabalho me convidou para ir para um centro. Pra você tem uma ideia, eu sempre fui católica, criada dentro da igreja, né? E aí eu estava tão desesperada, vivi uma depressão tão profunda que minha colega fez, Silva, eu não acho justo você sofrer desse jeito por esse homem. E aí chegou a me levar no centro espírita. Fiz tratamento no centro espírita por 2 vezes, né?
mas não conseguia me libertar dele, não conseguia me libertar da cachaça dele, não conseguia libertar ele desse coisas ruins aí dele. E aí eu fiquei louca, maluca, né? E fui para resolver alargar ele. Eu disse, não, agora não dá mais para mim e tal. Fiquei 6 meses, peguei minha filha, peguei minhas roupas, saí de minha casa, fui morar com minha mãe. E isso tudo, graças a Deus, já tem mais de 10 anos que ele não bebe. Venci essa etapa de muita luta, muita oração, tudo. Quando foi depois, quando eu voltei para casa, ele deixou de beber, me pediu para voltar com minha filha, voltei. Quando chegou, eu deixei de beber, daí eu voltei. E aí ele pegou e disse assim para mim. Ficou desempregado, eu voltei de novo, assumi a casa, assumi tudo. E depois ele voltou a arranjar emprego. Arranjou emprego de novo, viajando e tal, beleza. E aí começou de novo a arranjar outras mulheres. Se envolver com outras, e quando eu ia descobrindo e tal, sabe? Quando, há 2 anos agora atrás, né? Ele conheceu essa mulher, essa última que ele teve, que é de outro estado. Essa mulher, essa daí, essa última, acho que foi o fim da picada, foi o que faltava para eu morrer, para me matar. O inimigo, na verdade, dessa daí, ele achou que eu não ia suportar, que eu não ia aguentar, que nem eu mesmo sei como aguentei, como eu estou aqui hoje viva, eu não sei. Se me perguntarem, eu não sei. Eu sofri dias, noites chorando. A mulher descobriu que ele era casado e aí foi pior, né? Que ela me maltratava, ela me dizia para mim que ia lutar por ele, que ela tinha vivido com ele, eu não tinha vivido, que ela... Foi muitas coisas, gente. Você tem uma ideia? No Dia das Mães, há 2 anos atrás, um ano que eu fiquei sabendo, no Dia das Mães, ela veio para aqui, para o meu estado, para a minha cidade. Passeou com ele, foi para como é o nome? Os pontos turísticos, foi para os lugares que eu ia com ele. Passear, almoçar, tirar fotos, fez tudo. Uma semana depois, ela colocou nas redes sociais para que eu visse. E aí, cada descoberta, cada frase que ela me dizia, eu queria me matar, eu tomava medicamentos, misturava todos os medicamentos fortes que eu tomava. Só que essa última, eu pensei que ele estaria envolvido, que ele realmente, por pouco, ele não estava envolvido com ela. Porque ele foi diferente, ele tinha um comportamento diferente. Ele me negava, dizia que não estava, mas estava. E pelo andar da carruagem, eu comecei a perceber que realmente ele, se eu afrouxasse, ele saía de casa, ia morar com ela, né? E aí eu sofri, mas sofri demais, foi muito sofrido. Aí eu pegava as roupas dele, jogava fora, queria destruir tudo dentro de casa, tudo, foi muito sofrimento. Foi quando uma pessoa, né, uma amiga, chegou para mim e disse, eu não tô aguentando mais ver seu sofrimento, minha tia. Senhora quer acabar com isso? Quer lutar pela sua família? Eu disse, quero. Aí ela disse, eu conheço uma pessoa que pode fazer isso para você. Agora você tem que gastar dinheiro. Na época eu estava desempregada, não tinha condições, mas aí eu disse a ela, eu estou disposta a pagar o que for para eu ter minha paz e minha família de volta, como foi o dia de hoje.
Aconteceu a briga no domingo, quando foi na segunda-feira, essa pessoa me chamou, né? Me falou de manhã. Quando foi à tarde, eu pedi para ir na igreja. Fui na igreja e pedi para me confessar, para me aconselhar com o padre, né? E fui conversar com o padre da minha paróquia. Ele me disse que... contei a verdade para ele, disse a ele tudo o que estava acontecendo. Aí ele me disse que o problema era dele, não era meu, né? E que eu não desse ouvido para o que ela falava, que eu bloqueasse tudo isso. E eu fiz tudo isso, né? Inclusive, tinha dito para ele que eu tinha recebido um convite para ir fazer um trabalho para essa mulher. Contei tudo. E aí ele me disse: você só vai, me orientou, que eu só iria gastar dinheiro, né? Beleza. Só que quando eu saí da igreja, eu disse: não, oxe, como é que pode? Eu vou pedir aconselhamento ao padre e ele me orienta isso, isso, né? Eu queria que ele me dissesse para mim: não vá. Eu queria ouvir dele outras coisas dele. Não era aquilo. No momento eu não queria ouvir aquilo que ele falou para mim. Aí cheguei em casa, quando foi no outro dia de manhã, eu disse: fulano, pode marcar com a mulher que eu vou. Aí liguei, saí de minha casa, fui para lá. Quando chegou lá, foi uma sensação, gente, de que eu nunca vivi na vida. Assim, eu sou uma mulher de muita fé. E ali, estar naquele lugar, fui refletindo aquele padre vinha falando comigo e fui aquela história, aquele ditado de ver para crer, né? Estava lá, mas o meu coração estava em Deus. A minha fé estava nele. E ela me disse: você quer que eu bote essa mulher para ficar na rua, correr sem juízo? Eu disse: ela não. Eu só quero meu marido de volta. Eu só quero meu marido de volta. E aí fiz um trabalho, e aí ele deu aquela aliviadazinha, aí depois veio de novo, não consegui separar os dois, e aí um trabalho, 2, 3 trabalhos eu fiz, né? E não vi resultado algum. Aí a partir daí eu comecei a entender que minha fé era maior do que o que eu estava fazendo, né? Que cada trabalho que eu fazia, ao invés de melhorar, só piorava. Dava aquela calmazinha, mas quando vinha na porrada de volta. Aí foi quando eu entrei assim, perdi a esperança em tudo na minha vida. Mas eu continuava indo para a igreja também. Perdi todas as minhas esperanças, todas que eu tinha de viver. Fui à igreja, me confessei com outro padre, né? Com outro padre, em outra paróquia, me confessei, contei tudo, inclusive que eu tinha feito esse trabalho tudo, né? Estava arrependida. E aí o que aconteceu? Eu resolvi a desistir de tudo, porque não tinha mais solução. Eu já tinha gastado trilhões de dinheiro para afastar ela e não tinha conseguido, né? Foi aí quando todo mundo, minha família toda, minha filha, todo mundo se voltou contra mim e pediu que ninguém aguentava mais me ver eu sofrer, pedia que eu largasse ele, que eu botasse ele para fora de casa, que a partir do momento que eu deixasse ele ir para casa morar com ela, que ele não ia suportar sair e deixar a família dele. E eu sozinha lutei, gente, só.
só, não tinha apoio de ninguém, né, da família dele. Todo mundo ficou contra mim, contra ele, a favor de mim, e só eu a favor dele. Porque algo me dizia dentro de mim: lute pela sua família que você vai vencer. E aí, nesse meio de desistência, comecei a orar, comecei a me entregar mais a Deus, me dedicar mais. Foi quando, em uma andada no Instagram, eu pedi, eu vi lá, né, com Maria, não lembro mais, e que rezava pelos casamentos. E aí eu pedi oração para o meu casamento. Aí foi quando eu recebi um retorno, né, dizendo que se eu queria entrar, recebi uma sugestão, um convite de entrar, que colocasse meu nome em um grupo, né? E aí foi colocado, eu disse que sim, perguntou se era casada na igreja, eu disse que era. E a partir do momento que eu entrei nesse grupo, eu comecei a enxergar o que é que Deus de fato queria para mim. Entrei, fiz todos os propósitos que foram sugeridos, né? E com tudo isso as coisas foram se acalmando, eu fui me libertando. E aí, nos dias que eu estava mais angustiada, que eu estava desesperada, no dia que a mulher me procurava para me dizer desaforo, eu procurava a Mônica no privado, falava para ela o que estava acontecendo, como é que eu estava, e ela dizia: minha irmã, ore, vá onde você estiver agora, bote seu joelho no chão, ore. Muitas vezes as palavras de Mônica doía muito dentro de mim, era árdia. Eu dizia: não era isso que eu queria ouvir de Mônica. E Mônica pegava realmente pesado. Eu dizia: não é possível. Não é possível isso. E aí fui começando a entender que de fato o que estava faltando na minha vida. E digo para você, gente, foram 20 anos. 20 anos. E eu já estava até me acostumando a viver nesse sofrimento. Que quando foi mais ou menos uns dias atrás, hoje eu consigo ver o meu marido, um novo homem na minha casa, um novo pai, um novo esposo. O nosso diálogo, hoje a gente senta, conversa sobre nossos dias, voltamos a fazer o que éramos lá do início, entendeu? Comecei a rezar textos para ela, né? Comecei a rezar a Deus, fazer tudo como foi acordado. E aí, né, agora eu ia viajar com ele, pedi para Mônica fazer uma oração pra gente. E ela disse: minha irmã, seu casamento já foi restaurado. Aí eu disse para ela, fiquei calada, né? E nessa viagem o Espírito Santo de Deus ia falando comigo: minha filha, seu casamento já foi restaurado. E foi me lembrando a minha caminhada desde lá dos 20 anos atrás até o dia de hoje. E eu digo para você, gente, não desista de sua família. Lute por ela. Lute, implore, clame a Deus, ao Senhor. Clame, clame. Foram 20 anos de sofrer, 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 sofrer. Uma pessoa não sentir prazer mais. Não, não sentir prazer na vida. Eu tive depressão profunda, síndrome do pânico, tudo que vocês imaginarem. Eu era acompanhada por psicólogo, psiquiatra, por médico de dor, médico de tudo. Eu tinha todos os problemas que vocês imaginavam. E hoje só tenho a Deus, o que me ajudou, minha família, né? Quero agradecer muito
a vocês, cada um de vocês, né? Componente do grupo, meus irmãos, irmãs. Lute pelas suas famílias. Lute pelos seus esposos, pelas suas esposas, pelos seus filhos. Tudo acontece no momento certo e na hora certa. E muitos casamentos serão restaurados. Deus diz isso pra gente. Lute. Vamos lutar junto. Vamos vencer. E pretendo nunca mais parar. Soltar a mão, nossa mão, a mão de vocês. Muito obrigada.